Abraão, amigo de Deus, amigo dos homens. Tiago capítulo 2, versículo 23, é o versículo que nós vamos iniciar a leitura e meditação. Esse mês que está se encerrando, falamos sobre Abraão, amigo de Deus. E diz assim a Bíblia, Tiago capítulo 2, verso 23, e se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado, vamos ler juntos, amigo de Deus. Amados, não é para qualquer um ser chamado amigo de Deus. Que frase linda! Eu gostaria muito de passar para a história, né, se o Senhor não voltar antes de nós partirmos, irmos ao encontro dele, eu gostaria de passar para a história como uma pessoa que foi conhecida como um amigo de Deus, uma pessoa que tinha intimidade com Deus. Mas eu também não tenho dúvidas, queridos, que Abraão era uma pessoa que também era amigo de homens. Abraão era uma pessoa que ele era mestre também nos relacionamentos humanos. E eu quero falar um pouco sobre isso hoje, querido. Olha, pastor, de onde você tirou essa ideia? Nós meditamos tanto sobre Abraão esses dias, que realmente nós conseguimos enxergar várias faces deste homem, né? Não somente o pai da fé, um homem de obediência, um pai de multidões, mas também um homem que sabia transitar por vários lugares, entrar e sair bem-sucedido. Que coisa linda, queridos, ver isto. E ele tinha um magnetismo, essa expressão, você tem que entender isso. Magnetismo pessoal significa aquela pessoa que atrai outras pessoas. Assim, ele não faz força, queridos, mas pelo jeito de ser dele, pelas habilidades que ele tem, pelas palavras que ele fala, pelo jeito dele, ele acaba atraindo as pessoas. E a primeira pessoa, Gênesis capítulo 12, verso 1 até o verso 4, fala do chamado de Abraão. Deus disse para ele, saia da tua terra, sai da tua parentela, não é? E vai para a terra que eu te mostrarei, versículo 2, continuando, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, versículo 3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra, versículo 4, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E agora leia comigo essa frase, vamos lá? E Ló foi com ele. Essa frase diz muito. Muito pequenininha, mas diz muito. Se uma pessoa vai mudar para outro lugar, essa pessoa é chata, é intragável. Você não se relaciona bem com ela. Você vai querer ir junto com essa pessoa, sim ou não? Por aí você já começa a ver a característica de Abraão, né? Porque, queridos, gente que sabe se relacionar, pessoas que têm características de liderança, sempre haverá seguidores para essas pessoas. Sempre haverão pessoas que falarão assim, nossa, para onde que você está indo? Eu vou atrás, porque você é uma pessoa diferenciada. E, queridos, não deu outra. Ló transformou sua vida no minuto em que ele decidiu seguir Abraão. Mas ele viu em Abraão alguém que merecia ser seguido. O relacionamento deles, de antes de Deus mandar Abraão sair daquela terra, já era um relacionamento bom, ele já demonstrava grandes coisas. Então, querido, diga assim, ser amável atrai pessoas. Ser amável, saber se relacionar, atrai pessoas. Isso é muito importante. Da onde mais eu tirei isso, queridos? Olha, teve uma outra oportunidade, nós já estudamos bastante sobre Abraão, então eu vou indo só no principal. Uma outra oportunidade, esse mesmo Ló, sobrinho dele, que foi embora com ele, depois eles acabaram se separando, ele estava lá em Sodoma, houve uma guerra, e ele foi aprisionado. E, queridos, Abraão chegou no momento da vida dele que falou, eu vou libertar o meu sobrinho. Algumas versões da Bíblia dizem, eu vou libertar o meu irmão. Né? Era um sobrinho, era um irmão, era alguém que realmente significava muito para ele. E, queridos, o que eu acho muito interessante, essa passagem está lá em Gênesis 14, versículo 13 ao 16, é o seguinte, Abraão, ele era agricultor e pecuarista, ele não era um homem de guerra. E a Bíblia diz que ele armou 318 homens nascidos na sua casa. Está escrito isso a partir do versículo
13 é a explicação disso. Gênesis 14, 13. Diz assim, ó. Porém veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Eu acho interessantíssima essa passagem. Algumas versões dizem assim, armou seus criados. Talvez você tenha esta versão aí com você. Abraão armou, quer dizer, eles não andavam armados. Eles não eram homens de guerra. Eles eram criados, pessoas do campo. A coisa que eles sabiam fazer era plantar, tosquiar ovelhas, cuidar de gado. Mas de repente ele armou 318. Mas querido, isso não é o principal. Dar arma para a pessoa é fácil. O que eu quero dizer é, o que será que Abraão fez para convencer esses 318 homens a seguir junto com ele para uma guerra? Homens que cuidavam de ovelhas, homens que eram agricultores. Qual será que foi a conversa de Abraão? O que tinha em Abraão? Que ele falou assim, nós agricultores, olha aqui uma espada para você. O que é isso? Uma espada, isso aqui é uma faca, isso aqui é uma lança, isso aqui é um escudo, toma para você. E nós hoje vamos guerrear contra 4 reis. Não, que isso? Espera aí, Abraão, você está brincando comigo? Não é bem assim, não, queridos. A pessoa que ela sabe se relacionar, ela se torna uma pessoa líder das outras e se torna uma pessoa também que tem facilidade de convencimento. Você saber se relacionar faz de você uma pessoa que sabe convencer os outros. Veja bem, queridos, conhecemos bastante irmãos, muitas vezes que estão na política, não é? É impossível você entrar na política se você não souber se relacionar, se você não tiver bons relacionamentos, se não souber atrair as pessoas até as suas ideias. Não estou dizendo que Abraão era político, mas que ele era um mestre na arte de se relacionar. Ele era. Porque, queridos, esses homens poderiam falar, meu senhor, nós somos empregados, eu não vou para a guerra. Agora, o poder de convencimento dele era tão grande, e mais ainda, a fé dele, eu acho que ele deve ter feito um discurso inflamado daqueles generais. Queridos, nós vamos enfrentar esses reis, nós vamos vencer. Deus já nos deu a vitória. Todo mundo, uau, se Abraão está falando, vamos pegar em armas, não sabemos bem o que é isso. Pegaram e foram, queridos. O poder de mobilização de uma pessoa que sabe se relacionar é muito grande. E nós, como servos de Deus, para prevalecer neste tempo em que nós vivemos, nós precisamos ter essa capacidade. Amém, igreja? Amém. Nós precisamos aprender a ser pessoas que conseguem mobilizar outras pessoas diante de um objetivo. Nós precisamos ser pessoas assim. Abraão tinha essa habilidade. Dentro da sua empresa, você precisa ser essa pessoa. Dentro da sua casa, você precisa ser essa pessoa com os seus filhos. Você pai, você mãe. Todos os lugares onde você se envolve com pessoas, você precisa ter essa habilidade, essa capacidade de mobilização. Amados, outra coisa linda que eu vejo aqui, quem é uma pessoa amigável, quem é esta pessoa que tem capacidade de liderança, ele também se torna um libertador. Abraão foi libertador não só de Ló, ele libertou muitas e muitas famílias que estavam cativas daqueles reis, muitas famílias. Quando nós pregamos o evangelho, nós também nos tornamos libertadores como Abraão foi. Amém, queridos? Outra característica da pessoa que ele é amigo dos homens, querido, como Abraão foi amigo de Deus, mas foi amigo dos homens, que toda pessoa que é amigo dos homens sabe resolver conflitos. Isso é uma coisa que nós temos que aprender dentro de casa, dentro da igreja, no ministério, na nossa célula, no nosso trabalho, na escola. Chegou um momento da vida deles que Abraão e este mesmo Ló tiveram um problema. Eles prosperaram tanto que a terra ficou pequena para eles. Não dava para trabalhar os rebanhos de Abraão e os rebanhos de Ló no mesmo lugar. Eis aí um conflito. Queridos, não existe pessoa neste mundo que não enfrente conflitos de relacionamento. Preste bem atenção. Desde que o seu filho tem 2 anos de idade, você enfrenta conflitos de relacionamento. Abraão, o que aconteceu com ele? Ele chegou e ele poderia falar assim para Ló, bom, já que não dá para a gente estar junto, some daqui, porque afinal de contas, eu comecei o negócio, você aprendeu comigo,
eu sou o mestre aqui, eu sou o mentor, vai embora. Não há nenhuma dúvida, Ló. Ou, eu escolho tal terra e você se vire, o que sobrar você pega. Afinal de contas, eu comecei esse negócio. Queridos, como empresário, como empreendedor, eu vi 10 respostas possíveis para Abraão dar para Ló, menos a que ele deu. A resposta que ele deu para Ló é uma resposta que nenhum empreendedor, empresário, homem, mulher, sem estar muito cheio de Deus, de muita fé, de muita confiança, daria. Ele falou, você quer? Você quer separar? É o melhor para nós? Escolhe a terra que você quiser. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se eu for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolha e ficamos em paz. Amados, daquele momento você via a fé de Abraão e você via também a capacidade dele de resolver conflitos em paz. Talvez um conflito dentro da sua casa tenha causado a sua separação do seu marido, um filho sair de casa. Talvez por um conflito no trabalho você tenha perdido aquele bom trabalho. Talvez por um conflito com um sócio você tenha perdido aquela sociedade que era boa. Queridos, e assim por diante, talvez por um conflito na sua célula, aquela célula morreu. De repente, por um conflito mal resolvido ali dentro, acabou, não dá mais. Mas o fato é, em tudo que nós vamos fazer, nós precisamos aprender a resolver conflitos, não ignorar, tratar. Abraão não falou assim para Ló, amanhã a gente conversa sobre isso. O ano que vem a gente conversa sobre isso. Não, vem aqui, Ló, está te afligindo? Vamos sentar e vamos conversar. O que você quer? Acho que separar é melhor, vamos decidir aqui. E desse jeito conversou. Queridos, não fuja da solução de conflitos. Não fuja de conversas. Às vezes tem conversas que são conversas difíceis. Você acha que a conversa de Abraão com Ló foi fácil? O que Abraão poderia estar assim? Eu me coloquei no lugar de Abraão. Poxa, esse meu sobrinho traidor. Esse meu sobrinho terrível. Se coloca no lugar de Abraão. Poxa, ensinei tudo para ele, agora está aqui. Olha, o rebanho dele cresceu, ingrato, sabe? Olha, terrível isso daí. Mas não, ele soube, queridos. Há pessoas, escute bem o que eu vou dizer para você. Há pessoas que não foram mais longe na vida profissional, porque eram ruins de relacionamento. Que são ruins de relacionamento. Há pessoas que não foram longe na vida ministerial, porque são ruins de relacionamento. A gente tem que ter humildade, queridos, não é, de reconhecer que nós precisamos saber se relacionar. E se você for um chefe e não souber se relacionar, você nunca vai liderar ninguém. Você pode ser um tirano, você pode ser um ditador, mas um líder você nunca será. O chefe, quando ele não é um líder no seu trabalho, ele usa as armas que ele tem. Vai obedecer? Não vai? Passa no RH. Tem uma advertência para você, já sabe. A hora que você levar 2, 3, vai para o justa causa. Pode passar lá. Né? E dessa maneira, queridos, né? A igreja, não é o nosso caso, graças a Deus, mas nós recebemos muitos irmãos aqui que saem às vezes feridos de ministérios, porque há uma arbitrariedade, há um tiranismo ali dentro, né, daquela igreja. A pessoa chega lá, aquela pessoa, olha, eu mando, faz isso, tem que fazer. Queridos, desta maneira não é a melhor forma. Você quer crescer no teu trabalho? Aprenda a ser um líder que é amigável, que se relaciona, que convence as pessoas. Em nenhum momento a Bíblia diz que Abraão exigiu que as pessoas fossem. Ele chamou, ele armou e as pessoas o seguiram. Você também não pode ser essa pessoa, querido, no seu trabalho, na sua casa. Por que muitas pessoas, muitos filhos não acompanham os pais na igreja? Primeiro, porque não vê o amor de Deus naquele homem, naquela mulher. Não vê as pessoas amando Deus. Segundo lugar, porque você tem que vir à igreja, senão você apanha. O dia que você falou isso para o seu filho, acabou. O dia que você falou, você vai na igreja hoje, senão você vai apanhar, acabou. Eu nunca falei isso para os nossos filhos. Tem dias que eles não querem ir. Mas não, querido, isso você nunca traga seu filho para a igreja debaixo de coação, de ameaça. Mesmo que ele seja pequeno.
Você precisa ter esse poder de convencê-lo. Vamos adorar a Jesus, filho, vamos louvar, é uma alegria, é um prazer, você vai ser abençoado, sua vida vai bem. Converse com ele, saiba ganhar o coração dele, queridos. E aí você vai estar fazendo o seu papel de pai, de mãe, que é muito importante. Saiba resolver conflitos. Depois da inteligência emocional, que foi lançado lá pelo Daniel Goleman nos anos 90. Nos anos 90 eu trabalhava em empresa ainda, então eu bebi muito disso, né? A inteligência emocional. Hoje, queridos, existe um novo conceito de inteligência, preste bem atenção, que é mais atualizado, está nas revistas de negócios, que é a inteligência social. É a inteligência que você usa para se relacionar nos meios em que você convive. Porque você não convive normalmente num meio só. Tem pessoas que dizem assim: eu adoro a igreja porque lá eu estou bem. Já meu trabalho é um inferno. Eu adoro o meu trabalho porque lá é uma alegria. Já a faculdade, eu odeio aquelas pessoas que estudam comigo. A inteligência social é aquela que nos ensina, eu vou até ler aqui, o termo correto, como a pessoa ocupa seus espaços no ambiente coletivo. Como a pessoa ocupa seus espaços no ambiente coletivo. Em cada lugar que você vai. Não adianta, querido, você ser amado num lugar e odiado no outro. Isso não é inteligência coletiva. Você não está sabendo se portar ali. Na verdade, pode ter outras coisas por trás disso. Você pode estar se dando bem em determinado lugar, porque lá você é bajulado, porque lá as pessoas realmente te tratam de uma outra maneira, não é? Existem pessoas que dentro da igreja têm posição de liderança, e no trabalho são pessoas comuns, de nível comum dentro da empresa dele. Então ele gosta da igreja por quê? Porque na igreja eu sou líder, as pessoas me reconhecem. Não, querido. As pessoas têm que te respeitar não pelo seu título, não por aquilo que o que vem antes do seu nome, tem que respeitar por quem você é. Quem você é. Teu filho tem que te acompanhar pelo que você é para ele. Você é mais do que um pai para ele. Você é a figura, é a referência dele. Você, mãe, você é a referência do teu filho. Ele tem que te seguir porque você é a referência dele. Liderança é isso, querido. É se tornar referencial e fazer com que as pessoas consigam te seguir de forma espontânea, como Ló fez com Abraão. Olha, onde você vai, tio? Eu estou indo embora, que Deus falou comigo. Se o senhor está indo embora, eu também estou. Eu quero ir, porque eu não vou ficar aqui. Eu tenho certeza que se Deus falou contigo é coisa boa. Se você está indo é coisa boa. Ló não precisou nem ter fé. Ele foi na cola, ele foi na aba de Abraão, não é? E o que aconteceu, queridos? Ele se deu muito bem, ele foi grandemente abençoado. Então você precisa aprender, ter inteligência social, ser uma pessoa que sabe resolver conflitos, ser uma pessoa que sabe se relacionar. Queridos, eu fico muito triste de ver pessoas que não cresceram na vida, porque elas odeiam gente. Não é brincadeira o que eu estou falando. Poucos de vocês sabem, mas eu sou da área de informática. Eu fiz técnico em informática, depois fiz faculdade de análise de sistemas. E muitos amigos meus não conseguiram crescer porque, assim, eles poderiam se tornar gestores de pessoas, de departamentos. Mas eles falaram assim, não, eu quero ficar aqui. Não me coloque para ficar perto de gente. Eu quero ficar no meu mundinho aqui, fazendo o meu programa. Parece um presidiário, você coloca o programa dele ali por baixo da porta e recolhe o que ele fez. Ele quer ter o mínimo de contato. Amados, Jesus não parava em casa. Jesus era uma pessoa que ele vivia se relacionando com as outras pessoas. Então, lógico, pastor, eu não consigo ser assim, é demais para mim. Eu te entendo. Agora, não dá para se tornar uma pessoa que fica preso e que odeia outras pessoas e que não consegue se relacionar. O mundo hoje, queridos, é feito de relacionamentos. Veja, Abraão era um mestre dos relacionamentos. Abraão, ele foi
para o Egito numa situação de fome. O Egito não era a terra prometida. A Bíblia não mostra que o Egito foi um lugar dirigido por Deus, mas ele foi lá, queridos, teve seus problemas, porque não era um lugar dirigido por Deus, teve suas lutas, mas quando ele saiu de lá, ele saiu mais rico, mais bem-sucedido do que quando ele entrou. Ele levou despojos ali do faraó. É a mesma coisa entrar na nação mais poderosa do mundo, ir ao banco central da nação mais poderosa do mundo e sair com dinheiro. Outra situação, houve fome, ele foi para Gerar, lá com Abimeleque. Ele foi com Abimeleque, de novo teve problemas, porque não era o lugar que Deus tinha indicado para ele. Porém, quando ele saiu de lá, Abimeleque deu uma grande fortuna para ele. Queridos, e em todos esses lugares ele chegava e era bem recebido. Como que ninguém desconfiava de Abraão? Como que ele tinha esse passe livre, esse acesso a todos os lugares? Não somente porque ele era um homem poderoso, ele era um homem forte, mas porque também ele sabia entrar nos lugares. Amados, é tão importante aquele velho ditado que diz que a primeira impressão é a que fica. Ele pode não ser totalmente verdadeiro, mas o fato é que uma primeira má impressão é muito difícil de ser tirada. Então se prepare muito para seus primeiros contatos. Numa entrevista no emprego, meus amados, quando você recebe uma pessoa pela primeira vez na sua casa, você é anfitrião, você é líder de célula, amados, quantos testemunhos nós temos aqui na igreja, de pessoas que foram abraçadas, que receberam uma atenção, e aquilo fez toda a diferença, cativou a pessoa ficou para sempre nos caminhos do Senhor, para sempre nessa igreja, servindo a Deus conosco. Sabe por quê? Porque a primeira impressão que ela teve foi uma impressão de amor. Agora, queridos, se a pessoa entra pela primeira vez, né, ali na sua casa, num lugar que ela não conhece ninguém, ou conhece um casal, uma família só, fica aqui um pouquinho, daqui a pouco vem te cumprimentar. O cara passa correndo, né? Nem dá atenção. Outra coisa, queridos, contato visual, muito importante, né? Sabia disso? Relacionamento, contato visual é muito importante. Oi, tudo bem? Tudo bom. Ei, legal? Você já viu gente assim? Tudo bem? Tudo bom. Nossa, você fica um mês conversando com a pessoa, você não sabe a cor dos olhos dela, porque nunca ela estabeleceu contato visual com você. Isso é terrível, queridos. Isso aí não passa realmente uma imagem de que eu estou interessado pelo que você tem a me dizer. Quando eu olho para você, Érico, quando nós estamos conversando, eu estou dizendo, o meu corpo está dizendo, eu estou interessado naquilo que você está falando para mim. Isso é muito importante. Quando eu desvio o meu olhar, isso demonstra desinteresse. Não, mas de jeito nenhum, não é assim. É linguagem corporal. Tão importante nos relacionamentos. Nós temos que aprender isso, queridos. Saber usar isso para o reino de Deus avançar. Sabe o que mais Abraão fez para conseguir resolver o conflito dele com Ló? Sabe, Sidney, a primeira coisa que ele fez? Ele deixou Ló falar. Então, vamos aprender com Abraão. Saber ouvir. Saber que toda história tem dois lados. Empatia, se colocar no lugar da pessoa, né? Quando a pessoa vem resolver um conflito com você e você já tem uma ideia pré-estabelecida, isso torna tudo mais difícil. Você precisa falar, bom, eu tenho até um conceito sobre esse conflito, porém, deixa ele falar. Vamos ouvir um pouquinho? Vamos ver se é isso mesmo? Quando você para ouvir, querido, você desarma a pessoa. Saiba ouvir dentro de casa, saiba ouvir seus filhos, saiba ouvir seu cônjuge, saiba ouvir seus funcionários, queridos, saiba ouvir seus discípulos, saiba que há sempre um canal aberto para você abrir o seu coração. Isso é muito importante, uma via de mão dupla. Quando você cria isso aí na sua vida, nos seus relacionamentos, esses relacionamentos são relacionamentos vitoriosos, onde os dois conseguem falar, onde os dois conseguem ser ouvidos também. Isso é muito importante. Amém, queridos? Saber ouvir, não é? Uma palavra da moda hoje, qual é? Networking, né? Eu tenho o meu network. Normalmente quando a pessoa fala isso, eu tenho o meu networking, o que ela está querendo dizer? Eu tenho um monte de gente que eu conheço, que na hora que eu precisar, eu posso acessar essas pessoas. Esse é um conceito antigo dessa palavra. Hoje, queridos, o conceito é outro, é você se relacionar oferecendo alguma coisa.
E nós, como servos e servas de Deus, temos muito a oferecer para o mundo. Amém, queridos? Muito. Você precisa ser uma pessoa que produz materiais, que tocam na vida das pessoas, querido. Os profissionais, as pessoas estão estressadas. Teu vizinho, a tua vizinha que não trabalha fora, mas ela está cansada. Às vezes você olha para uma mulher, ela tem 2 filhos pequenos, ela não trabalha fora, mas ela está cansada, ela é uma pessoa cansada. Você olha tantas situações por aí, você vê as pessoas, queridos, em dificuldades, em apuros, e você precisa trazer uma palavra de ânimo para essas pessoas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Gálatas capítulo 6, verso 1. Vamos entrar um pouco no Novo Testamento. Tão bom, né? A gente compartilhar um pouco alguns ensinos neotestamentários aqui. O que diz Gálatas capítulo 6, verso 1? Diz assim, queridos: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura, mansidão, e guarda-te para que não sejas também tentado. Presta atenção, para aí por enquanto. O que diz esse versículo? Você vai resolver um problema, você vai repreender uma pessoa, você vai resolver um problema, daqui a pouco você está envolvido, enrolado naquele problema. É isso que Paulo está dizendo, cuidado. Se você não tratar as pessoas com brandura, você que foi lá para resolver, você que é espiritual, que foi lá para resolver, você vai ser encontrado em falta, diz algumas versões. Para que não seja também encontrado em falta, para que você também não falhe na solução daquele problema. Tem pessoas que são assim, querido, né? Nós que somos líderes, muitas vezes nós vamos ali resolver um conflito, nós tomamos partido, a gente erra. Nossa, mas eu conversei com a sua mulher e realmente você é um péssimo marido. Realmente, eu estou vendo que, poxa vida, tem que ou muda tudo ou acabou. Eu nem ouvi o cara ainda. Entendeu, gente? Eu nem ouvi a pessoa, já tenho a minha sentença. Não, você é horrível, é isso mesmo, você não serve. Eu ganhei um inimigo. Ao invés de resolver aquele conflito. Versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Você sabe do que esse versículo está falando, né, gente? São as cargas da vida, as cargas espirituais, as cargas emocionais, que são muito mais difíceis de serem carregadas do que qualquer outra. As dificuldades, os conflitos que você tem no seu trabalho, no seu casamento, consigo mesmo, queridos. Você precisa ser ajudado, levar as cargas uns dos outros. Você ser essa pessoa que divide o peso, um ombro amigo. Esses dias até eu coloquei ali, eu postei justamente isso. Olha, se você tem uma pessoa que se dispõe a te ouvir, meu irmão, dê muito valor para ela. Porque nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas estão dizendo assim, não é problema meu. Lucas capítulo 2, verso 14. Quando o anjo apareceu trazendo a boa nova da chegada de Jesus na terra, o anjo profetizou uma palavra muito importante. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Deus é um Deus de paz entre os homens. Diga bem alto, paz entre os homens. Aleluia. As versões mais antigas, RC diz, paz aos homens de boa vontade. Algumas versões dizem, boa vontade aos homens. Deus agora está com boa vontade com relação aos homens. Mas entre os homens de boa vontade, para resolver conflitos, você precisa entrar no conflito com boa vontade. A pessoa que não tem boa vontade, ela sempre entra nas situações não para agregar, ela entra para dividir. Ela entra para espalhar. Que Jesus disse isso, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não entra numa situação com boa vontade, espalha, causa divisão. Se você não está no mesmo propósito, dentro da sua casa, dentro do trabalho, dentro do ministério, você vai espalhar. Uma casa dividida contra si mesma não subsiste, não para em pé, disse o Senhor.
Não para em pé. Nada daquilo que você se propõe a fazer coletivamente, se não houver unidade, subsiste. Quero fazer uma pergunta para você, pode responder alto se você souber. É possível existir amizade sem amor? Amizade sincera, relacionamento sem amor. Peraí, amor? Né? Vai falar para os teus amigos do futebol, cara, eu te amo. Ele vai falar, você está me estranhando, cara? Que isso? Né? Mas é porque no português só existe uma palavra para amor. Então a gente fica muito limitado, né? Você tem que falar eu te amo para tudo. Já o grego, que é a linguagem que o Novo Testamento foi escrito, tem várias palavras, pelo menos 4 palavras, né, utilizadas como amor. Então fica mais fácil para eles falar de amor sem comprometer, sem ser mal interpretado, como eu fui, como você pode ser, falando de amor, né? Então, queridos, aqui eu queria que você abrisse a sua Bíblia, em João capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem é que ama a Deus, igreja? Quem guarda seus mandamentos. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Amor atrai amor. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Como que Abraão foi chamado amigo de Deus? Se não há amizade sem amor, obedecendo. Amados, eu falei das palavras gregas, né? Uma das mais conhecidas, filéu, né? Tem mensagens muito lindas, né? Define o amor entre amigos, o amor fraternal. O amor, queridos, eros, o amor conjugal entre um homem e uma mulher. E o amor ágape, o amor de Deus. Mas vamos falar agora do amor filéu. Abraão foi chamado amigo de Deus. Só que o nome dele poderia não ser Abraão, o nome dele poderia ser Teófilo. Porque o nome Teófilo significa amigo de Deus. Theos, Deus, né? Filéu, Theos mais filéu, Teófilo, amigo de Deus. Este nome, queridos, demonstra aquilo que foi Abraão, que Abraão alcançou, o status que Abraão alcançou, através do amor e da obediência que ele tinha por Deus. Outra palavra que vem também dessa filéu é filantropia. Filantropia é amor pela humanidade, amor humanitário, né? Filéu mais antropos, humano, humanidade, não é? Filantropia, amor pela humanidade. Nós temos que ser filântropos. Essa palavra é difícil, não é? Mas ela tem que ser executada a cada dia. Você tem que olhar uma pessoa e falar para ele assim, ver essa pessoa e falar, meu Deus, como essa pessoa precisa de Jesus. O amor de Deus para conosco é o amor ágape. O que é o amor ágape? O amor ágape é o amor incondicional. O amor filéu, o amor fraternal, é aquele amor que nós temos o seguinte, ó, nós somos irmãos. Amor filéu se manifesta aqui no Ministério do Louvor. Somos irmãos, gostamos de música, aí isso já nos faz ser um. Somos de Jesus, melhorou ainda mais o amor filéu. Se eu sou palmeirense, o irmão é também, nossa, se é corintiano, irmão, aí o amor filéu fica nas alturas, não é? Porque é o amor fraternal, que quanto mais coisas em comum nós temos, mais forte ele fica. Este é o amor filéu. Quanto mais coisas em comum nós temos, mais forte ele fica. E o amor ágape? O amor ágape não precisa ter nada em comum, querido. Por isso que ele é o amor de Deus. O que Deus tinha em comum comigo e com você? Deus é santo. Nós, grandes pecadores. Não nos importávamos nem um pouco com o nosso semelhante. Ou mesmo que nos importássemos, fazíamos isso sem nenhum entendimento. E a Bíblia mostra claramente a diferença. Eu achei lindo esse versículo, queridos, olhando nos originais em grego. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9 e 10. Eu estava vendo um comentário bíblico
E estava falando, e a pessoa traduziu esse versículo, trouxe para o grego. Então ele diz assim, ó, no tocante a Filadélfia, essa palavra quer dizer Filadélfia, no tocante ao amor fraternal, eu não tenho necessidade de escrever para vocês, porque nisso vocês são 10. Ó, vocês se relacionam bem, vocês corintianos se dão bem, quem gosta de música se dá bem, quem gosta de rock se dá bem, quem gosta de churrasco se dá bem. Então eu não tenho necessidade de escrever para vocês, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis ágape uns aos outros. Eu achei lindo isso, né? Olha, vocês estão indo muito bem no amor fraternal, está indo muito legal, mas vocês sabem que isso é pouco, né? Porque por Deus, vocês foram instruídos que o jeito que vocês devem amar é ágape. Então eu achei tremendo isso, queridos, né? Ver isso aí, Deus falando, ó, comunhão, 10. Mas se você só está amando as pessoas por causa de afinidade, por causa de filéu, eu quero te dizer uma coisa. A instrução que Deus te deu é que você deve amar ágape. Versículo 10. E na verdade, estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda Macedônia. Tá bom o que vocês estão fazendo. Contudo, eu quero exortar vocês, irmãos, progridam cada vez mais em ágape. O amor ágape é o amor que ele sempre responde. Sempre responde. O amor ágape, ele não é aquele amor que diz assim, olha, eu nunca te falei, eu nunca fiz nada por você, mas eu te amo. Não. Esse não é o amor ágape. O amor ágape é o amor que age. O amor ágape é o amor que levou Jesus à cruz. Eu te amo, e por eu te amar, por eu amar tanto, João 3,16, por eu ágape tanto o mundo, eu entrego o meu filho Jesus. Ele vai morrer numa cruz, para que todo aquele que nele crer, não morra, mas tenha a vida eterna. Amado, se você tem um amor ágape, você tem um amor que age. Você tem um amor operante. Você tem um amor que faz obras. Você tem um amor que é demonstrado para as pessoas, não através de um presente, querido. Ágape não pode deixar de ser expresso, não pode deixar de ser uma expressão, porque ágape é a essência de Deus. Deus é amor a tal ponto que Jesus disse, se vocês amarem uns aos outros, as pessoas saberão que vocês são meus filhos. João capítulo 13, verso 34 e 35. Se vocês se amarem, se o mundo ver que vocês se amam, eles reconhecerão que vocês são meus filhos. Então a Bíblia não fala que são sinais, a Bíblia não fala que é um cabelo, que é um terno, que te faz filho de Deus. A Bíblia diz que o amor, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Agora leia bem alto comigo. Se tiverdes amor uns aos outros. Se você tiver amor com o seu próximo, as pessoas verão que você é um discípulo de Deus, um discípulo de Jesus.